Fala galera, hoje trago um react muito especial. Vamos conhecer a história do Pedro Pimenta, um exemplo de superação que enfrentou uma grave infecção e, e precisou se reinventar após uma grande mudança na sua vida. Esse vídeo, gravado por Brian, mostra não só o desafio, mas a incrível força de vontade desse cara. Vamos assistir junto, refletir sobre o que realmente importa na vida. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que fortalece. Esse versículo mostra que, independente das dificuldades, a força para superar desafios vem da fé e da determinação. Pedro não se prendeu a limitações, mas encontrou uma nova forma de viver. Comigo vamos assistir e eu vou deixar um pouquinho para vocês dar uma olhadinha sobre esse cara sensacional. Beleza, tudo bom? Opa, beleza. Vou atrapalhar o passeio de vocês aí. Eu queria saber se você topa compartilhar um pouco da sua história e a gente fazer uma foto. Mãe, com certeza. Meu nome é Pedro Pimenta, eu tenho 33 anos, estou aqui andando com chocolate, que é um cachorro de resgate, que veio até a minha empresa, a minha clínica, e a gente faz próteses para pessoas com situações e a reabilitação também, fisioterapia e etc. Né? Ele teve a patinha amputada na trilha do trem dentro em Belo Horizonte. Alguém terrível amarrou ele lá, mas ligar. Ele está contando a história do cachorrinho que veio até ele, tá? Logo em seguida ele vai falar sobre como é a história dele, né? A superação dele, e aí eu vou pontuando algumas coisas e vocês dá uma comenta o que vocês acharem sobre a história dele, tá bom? Pra gente, o pessoal que resgatou um grupo de amigas lá da Buridog, que se chama, em Belo Horizonte, e perguntaram se a gente faria a prótese dele. E na hora que eu vi a foto dele, cara, esses olhos lindos e tal, eu falei, ó, traz ele aqui que eu entro, eu faço a prótese. E nesse caminho, eu e minha esposa, nós não éramos pessoas de cachorro, mas a gente cedeu o apartamento como um lar temporário. Já avisaram que olha, vai de um lar temporário, né? E aí a gente apaixonou por ele apaixonou pela gente, ele é apaixonado pela minha esposa. E um fato interessante é, os cachorros geralmente não gostam muito de mim, porque se assustam com as próteses, né? Se tá lá em casa. Pelo que ele fala dos cachorros, realmente, quem tem cachorro, quem já teve cachorro sabe que é difícil os cachorros entender o que é uma prótese, né? Eles ficam meio com medo, né? Receoso, até com câmera, você filmando o cachorro, às vezes o cachorro não fica bem, né? Caso eu tiro a prótese à noite, de repente a pessoa, né, mudou pro menor, e ele nunca ligou para isso. Então esse foi um fator muito importante para eu gostar dele, ele gostar da gente. E hoje ele é um membro da família. Para mim, eu diria que a felicidade é a gente estar com a alma leve. Pessoas de alma leve, elas atraem outras pessoas, elas são verdadeiramente felizes, né? O combustível da alma leve é o senso de gratidão. Então, o ser humano, ele é um bicho meio ingrato. A gente sonha com as coisas, quando a gente atinge, a gente tende a esquecer o que foi sonho no passado. Né? Uma coisa que eu sempre faço é tentar visualizar, e praticar e meditar sobre, poxa, quem era o Pedro há 15 anos atrás? O Pedro, 15 anos atrás, estava numa maca de UTI, implorando por um copo d'água, dado como morto, porque teve uma meningite, meningocócica, depois de viver 18 anos normal, com 1,80 m de altura, com braços e pernas, sem saber o que seria do futuro, se ia arrumar uma namorada, se ia trabalhar, se ia ser, né, autônomo. E esse Pedro, o que ele mais queria era sair do hospital, mesmo com as amputações ali recentes, tomar um copo d'água, porque na UTI era difícil tomar um copo d'água, comer um churrasco com a minha família e com meus amigos. Quando a gente cai do cavalo, a gente fica muito humilde, né?
Nessa hora, né? A casa, carro, a gente pensa, né? Isso aí não vale nada, eu trocaria tudo. Será que trocaria mesmo? Porque quando a coisa volta ao normal, a gente sobe do cavalo de novo da arrogância, né? Então é importante a gente meditar onde a gente estava. Será que onde a gente está hoje já não é o lugar dos sonhos, da nossa. Então, olha a energia desse cara. É incrível como algumas pessoas conseguem transformar desafios extremos em motivação, viver ainda mais intensamente. Ele conseguiu isso, ele vive hoje intensamente. E ele vai falar no vídeo, né? A gente reclama tanto das coisas do dia a dia, né? O que ele falou, né? Ele está aí mostrando que tudo é possível, né? Em Romanos 5, 3, 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas dificuldades, porque sabemos que deles produz a perseverança. E a perseverança, um caráter provado. E o caráter provado, a esperança. A Bíblia ensina que os desafios moldam nossos caráteres e nos fortalece. Pedro Pimenta é um exemplo vivo, né, desse princípio. Vocês já ouviram falar na história de Pedro? O que vocês fariam se estivesse no lugar dele? Comenta aí, fala aí. Essa versão de 10, 15 anos atrás? E será que essa gratidão ela não é necessária para a gente atingir os próximos passos? Né, como uma fundação verdadeira? E para mim, o segredo da paz do Espírito é lembrar onde eu estive a todo momento e não tentar esquecer, pelo contrário. Lembrar que a vida é finita e que já estive muito próximo de perdê-la. O que mais eu aprendi com a vida até hoje? Eu aprendi muito. Eu acho que a quase perda dela me fez aprender muita coisa. Né? Talvez ser paciente, né? Entender que as coisas não vêm de imediato, entender também que há planos para tudo e é difícil às vezes a gente enxergar que a adversidade no presente pode servir como um trampolim, como uma oportunidade. Quando a gente está no meio da adversidade, a gente só quer que ela vá embora. Mas às vezes é exatamente esse processo de ser forjado que faz a gente crescer na vida e ter mais maturidade sobre ela. E hoje eu falo com certa maturidade, né? Mas o diagnóstico foi muito rápido da meningite, né? Então, assim, são 15 anos processando. Acho que ninguém que vá assistir esse vídeo tem obrigação, né, de estar sempre de bem com a vida, etc. Foi um processo. O diagnóstico foi na hora do almoço, depois de jantar eu já tinha menos de 1% de chance de sobreviver à meningite, né? E aí, depois, eu tive mais um mês no hospital sem conseguir amputar, porque eu não sobreviveria a essa cirurgia. E aí eu peguei uma infecção hospitalar. Hoje, de novo, foi dado a chance baixíssima, foi o dia mais triste. Então, pessoal, muitas vezes a gente nos limitamos por medo, né, insegurança, mas olha o Pedro. Meu, esse cara é sensacional. Ele não deixou essas dificuldades que ele tem aí definir quem ele é, né? E hoje ele baita de um homem, vive bem, né? E, e meu, ele faz pensar que será que estamos realmente aproveitando o nosso potencial? Será? Quando a gente olha assim, será que a gente está aproveitando o nosso potencial, né? Continua escutando ele. Da minha vida, que eu tive que despedir da minha família, dos meus amigos, que eu não sabia se eu sobreviveria àquela cirurgia. E eu sobrevivi. E apesar de eu estar feliz por ter sobrevivido, eu tinha muito medo do que o futuro reservaria para mim. Porque eu sabia ali que eu saí dos padrões. Não só da sociedade, todos nós temos, né, um padrão. E eu pensei que a pessoa que sofre uma amputação, por exemplo, a dificuldade que eu tiver aqui de subir dessa escada, ela é a ponta visível do iceberg. Deve ser ruim para ele, né? Putz, você imagina o que está embaixo da superfície, que é o lado emocional, identitário, de ficar lembrando daquele Pedro, fazendo tudo muito rápido, e subindo assim essa escada em 2 passos, correndo, que gostava de esporte, né? Tinha 1,80 m, era saudável, ainda sou, mas né, nesse contexto de praticar esportes e tal. Mas não, isso aqui não é o mais difícil.
mais difícil é a aceitação. Dizem que todo amputado passa pelos mesmos 5 estágios do luto que alguém passa quando perde um ente querido. Que vem de negação, raiva, barganha, Presta atenção, etc. pessoal. Até o Presta atenção nesse momento que ele fala aqui, que é um momento muito, muito importante, né? Às vezes a gente está passando por problemas igual dele, outros problemas e a gente não aceita. É difícil essa aceitação, né? Então, dá uma prestar atenção no que ele fala, porque, meu, para mim foi maravilhoso. Pela situação que eu passo hoje, pelo problema que eu tenho hoje, você fala, pô, eu trabalhava pra caramba, fazia as coisas, fazia isso, e hoje você fica meio limitado, é bem complicado. Então, dá uma olhadinha no que ele fala hoje. quinto estágio, que é a aceitação. E eu passei exatamente pelo 5. Né? Eu já hoje eu tenho uma empresa bem estabelecida, nós somos uma das principais clínicas de reabilitação de amputados da América Latina, e eu já vi de tudo, cara, mas o que eu nunca vi é o tempo não curar alguma coisa. Ele pode demorar mais, isso que é muito rápido, eu acho que até são meio psicopatas, né? Pô, cara, você perdeu uma perna, no dia seguinte você já tá aí na praia, tudo bem? Pô, né? Todo mundo tem seu processo. Uns mais tempo, demandam mais. Pessoal, em 2 Coríntios 12:9 diz: Mas ele me diz, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo mostra que, mesmo nos momentos difíceis, podemos encontrar força, podemos encontrar força, e você vê a história do Pedro, né? Reflete esse ensinamento, pois ele transformou um desafio em superação. Até isso daí me lembra, o, a história do Pedro me lembra outra pessoa que superou barreiras. Ele é bem conhecido, ele é chamado, o nome dele é Nick Vidic. Vou colocar o nome para vocês depois. Nick Vidic. Ele nasceu sem os braços, sem as pernas, né? Mas se tornou um grande palestrante motivacional. A história como esse cara, a história que esse cara mostra, que a maioria das barreiras estão aqui, ó, na mente. Continua vendo a história do Pedro, que a do Nick também é inspiradora demais. Tempo, outros menos, mas todo mundo em algum ponto fala, beleza, passou a raiva, passou a dor, passou a barganha, eu aceito, eu não esqueço. Eu nunca vou esquecer do Pedro, do braço e pernas, mas eu aceito. E uma vez que você aceita, a fundação está construída para a reconstrução. Eu acho que o maior preconceito era meu, de não me aceitar no começo, de falar, não, peraí, eu quero voltar a ser alto, a praticar os esportes, eu gostava de tocar violão, né, então eu perdi os braços e tudo. A sociedade, pelo contrário, eu acho que as pessoas, elas têm muita capacidade de empatia de ver o cara lutador. Então elas veem que eu estou aqui lutando. Isso gera muita empatia. Eu recebo muito mais parabéns, você é um guerreiro, você me inspirou, do que qualquer tipo de preconceito. Meu maior sonho, eu não tenho um maior sonho. O meu maior sonho é eu ter saúde, os meus pais, a minha família, minha esposa, a família da minha esposa e das, quem sabe, futura geração, né? Todo mundo ter saúde, viver bem, viver uma vida plena, o máximo possível. Esse é o meu maior sonho, porque esse não está no meu controle. O resto eu vou atingindo. E eu continuar marchando. Vamos ver até onde eu vou chegar, né? Mas eu não fico visualizando um destino. Eu estou aqui num caminho. E eu acho que fica uma mensagem de amor à vida, né? De a gente tentar enxergar o que a gente tem e não o que a gente não tem ou o que perdeu. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa para falar, eu sou sortudo, eu sou grato e tenho motivo para ter amor à vida. Posso fazer uma foto sua? Vamos embora. Bom, pessoal, a história do Pedro inspira muito a gente, né? Prova que a vida não é só
sobre adaptação. Não é só sobre, como diz, prova que a vida, a história de Pedro Pimenta prova que a vida é sobre adaptação, sobre resiliência. Ele poderia ter desistido, né? Poderia realmente ter desistido, mas escolheu seguir em frente. E nós? Será que nós? Será que estamos aproveitando nossa oportunidade ou apenas reclamando, só reclamando? Vamos refletir sobre isso, sobre as nossas vidas, né? Porque a história dele é muito emocionante. A Bíblia nos mostra também em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Nessa parte, Deus fortalece aqueles que nele confiam, né? E Pedro é um exemplo de que não se deixou abater, mas encontrou a força para seguir em frente, tá bom? O que mais impactou nessa história para você? Me diz aí, fala para mim. Como você enxerga as suas dificuldades depois de ouvir Pedro, né? Comenta aqui, né? E se você curtiu esse react e quer mais conteúdos inspiradores como esse, já deixe seu like, inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver essa história linda do Pedro Pimenta, tá? Fica com Deus, Deus abençoe e estamos no canal Juntos pelo Bem. Até a próxima. Fui.